Olá, meu nome é Beatriz e esse é o Jornal da FIAM. Olá, eu sou o Carlos. Todo o conteúdo desse telejornal foi produzido por nós, alunos do terceiro semestre de jornalismo. A popularização das redes sociais cria um meio para que notícias falsas sejam compartilhadas por qualquer pessoa. A desinformação pode gerar sérias consequências. Boatos, mentiras, ataques políticos, as fake news tomam o espaço da velha fofoca boca a boca e se tornam cada vez mais nocivas e dinâmicas, despertando ódios, comovendo pessoas ou destruindo reputações. Fake news. O termo surgiu em 2016, quando a candidatura de Hillary Clinton à presidência americana foi atingida em cheia por falsas notícias. Produzidas como se fossem notícias reais, elas se espalham pelos principais caminhos digitais das redes sociais e causam todo tipo de desinformação. Eu acho que a imprensa ficou muito perdida, de verdade. Assim, eu até como profissional de imprensa, eu ficava como se, às vezes a sensação era assim, é como se eu não fosse jornalista, porque eu olhava e dizia assim, meu Deus, olha o que a imprensa está fazendo. Então, acho que no primeiro momento, na desculpa da isenção, não vou tomar nenhum partido. Então, de novo, é pensando às vezes naquela lógica de lucro, dos interesses, eu não vou brigar com A, porque amanhã ou depois ele pode ser interessante para mim, também não vou brigar com B, e aí deixo a coisa tomar a proporção que tomou. E eu percebi que mais para o final das eleições, realmente acordou de querer fazer as reportagens. E aí eu acho que já foi tarde demais. Eu acho que todo mundo já compartilhou fake news sem perceber, principalmente quando a gente não tem aquele conhecimento necessário para entender como está o mercado de notícias hoje em dia. Eu tenho o costume de sempre procurar assim, por canais que tenham mais credibilidade, né, veículos tradicionais, para ver se de fato aquilo aconteceu, se realmente é aquela informação, se os dados estão corretos. Eu não confio muito no WhatsApp, Facebook, essas coisas, por isso que eu não compartilho. Então eu sempre tento procurar em canais que tenham mais credibilidade, que as informações sejam mais verídicas. Longe de ser conversa despretensiosa de comadres, as fake news se transformaram em um mercado criminoso. O Brasil é um dos piores países no ranking de desenvolvimento humano da ONU e, com isso, um alvo fácil. A falta de segurança nas escolas públicas faz com que muitas pessoas tenham acesso às suas instalações. Vamos conversar ao vivo com a repórter Vitória Lemos para entender a situação. Olá, Vitória. Olá, Carlos. Olá, Beatriz. Olá. Hoje, para falar um pouco sobre a violência nas escolas, estamos aqui com a dona Deucélia. Bom dia. Olá. A dona Deucélia é pedagoga aposentada e eu gostaria de saber um pouco mais sobre o que ela pensa sobre o livre acesso nas escolas públicas de São Paulo. Nos últimos acontecimentos, a gente ficou bastante preocupados, mas todas as escolas se organizam da melhor forma possível para proteger alunos, funcionários e professores. Embora o governo mande alguns projetos, mas nem sempre são totalmente cumpridos. E o que a senhora acha da presença de psicólogos nos colégios? Seria um bom apoio, embora que eles tenham mais conhecimentos em procedimentos humanos, conhecimentos humanos. Então, eles seriam de boa valia para que possamos estudar o comportamento do aluno com o professor, aluno com a escola, aluno e família. Seria sempre bem-vindos. Muito obrigada, dona Deucélia. Voltamos aos estúdios. Apenas nos 4 primeiros meses de 2019, o Brasil teve mais de 200 casos de intolerância religiosa. São agressões físicas, verbais e até ataques a casas religiosas. As pessoas têm sofrido com a falta de liberdade de expressão da sua fé em ambientes como o trabalho, a escola e publicamente. Ultimamente, a Umbanda tem sido uma das religiões mais atacadas referente à intolerância religiosa. De acordo com o Disque 100, são mais de 39% dos casos e a maioria delas são feitas por mulheres. O que aconteceu? Aconteceu da seguinte forma, trabalhava numa empresa e até eles descobrirem que eu tinha a minha religião, era tudo bem, era normal.
Quando descobriram que eu fazia parte da Umbanda, começou a ter uma discriminação. E ela falava que eu estava cultuando o demônio, ou que eu estava com o demônio junto comigo quando eu fazia alguma venda. Numa entrevista de emprego, a gente fez a entrevista, todos fizeram a entrevista e teve a entrevista individual. Quando a moça perguntou para mim assim, qual é o seu passatempo como são as horas livres? Eu falei, eu gosto de ir pro centro. Ela falou, centro da cidade? Eu falei, não, eu gosto de centro de Umbanda. Ela falou, você é macumbeiro? Aí no momento que ela falou que eu era macumbeiro, eu falei para ela assim, pode parar a entrevista. E eu falei, por quê? Eu tô indo embora. Com 39% das denúncias, lideram o ranking Umbanda com 26 casos, Candomblé com 22 e as chamadas matrizes africanas com 18. Depois vem a católica com 17, evangélica com 14. Você tem alguma religião? Eu sou evangélico. Se alguém te convidasse para você ir em um centro umbandista, você iria? Então, pela minha religião não, mas eu sempre tive uma criação onde eu fui criado realmente para não ter esse tipo de preconceito. Você tem alguma religião? Sou católica. Se alguém te convidasse para você ir em um centro umbandista, você iria? Sim, iria. Deus é um só, então ele vai estar em todos os lugares, não vai estar só na igreja católica, nem só no centro de Umbanda, ele vai estar dentro de cada um. O Bolsa Atleta, que serve como incentivo para jovens da categoria de base e estudantil, sofreu corte de aproximadamente 36% para seus beneficiários. A falta de investimento do governo faz com que muitas promessas desistam de seguir no esporte. Para realizar seus sonhos, muitos jovens atletas começaram suas carreiras dependendo totalmente do auxílio do governo e alguns deles acabam vindo de outros estados e cidades atrás desse objetivo. Nós temos 10 bolsas disponibilizadas aí para alunos federados já, do vôlei, que disputam campeonatos externos, e a gente tenta linkar aí para eles a questão do ensino de qualidade. No primeiro ano eu fiquei com a minha tia para adaptação, tudo, e no segundo eu comecei a fazer o alojamento junto com mais 3 meninos. No começo foi meio difícil porque os horários não batiam. No começo eu ficava em São Bernardo e acabava chegando atrasado, mas aí agora eu já me mudei para cá, aí foi bem tranquilo. No final do ano passado teve um campeonato entre Itanhaém e Chácara e foi quando o Kleber me viu jogando. Aí ele me chamou para ganhar a bolsa e para jogar pelo time. Em 2018, foi assinado um decreto que reduziu consideravelmente o auxílio governamental ao atleta. No final de seu mandato, Michel Temer reduziu o auxílio de Bolsa Atleta para 47,5%, incluindo o fim da categoria base infantil. Em 2017, o orçamento era 140 milhões para o Bolsa Atleta. Agora, em 2019, o orçamento é 53,5 milhões. Alguns atletas que dependiam da bolsa tiveram que abandonar os esportes. Para mim foi difícil, porque a gente já recebia pouco. É o único auxílio que tinha, você tinha um pouco que eu recebia para comprar roupa, para comprar alimentos às vezes que precisasse, então era difícil. E mesmo quando falaram que independente dos resultados que eu mantivesse, ou que eu ganhasse, ia acabar, para mim não foi legal ouvir aquilo. Alguns amigos meus pararam, amigos próximos também, justamente também pela falta da bolsa. A partir do momento que você vai ficando velho, você precisa desse dinheiro. Não é nem tipo, sou ganancioso, eu quero dinheiro, né? Porque você precisa para manter sua vida, para ajudar as pessoas em casa, porque é necessidade. Então, as pessoas veem o atletismo como profissão também, porque vai receber, vai ajudar em casa. Mas a partir do momento que o dinheiro não é suficiente, é difícil você ter que dividir. Eu conheço gente que estuda, trabalha e treina. Eu não sei como administra essa vida. No ano de 2018, foram registrados 420 assassinatos de homossexuais. A luta pela criminalização da homofobia é hoje uma busca por segurança. Em mais de 40 países, a homofobia já é crime. Existo apenas há um ano. A primeira vez que eu decidi contar sobre isso na minha família, eu tinha 15 anos. As pessoas podem sentir isso e podem fazer uma transição. Por que eu mentia tanto pra mim? Por que eu mentia pras pessoas que estavam à minha volta? Porque eu sabia que eu não era uma mulher. Você vai descobrindo que na verdade seus gostos são outros, né? Que eu não gostava de usar vestido, essas coisas, aquela coisa típica, né? Não que seja o padrão pra todo homem trans. Não tenham medo de falar sobre o que vocês sentem. Se apoiem sempre, incondicionalmente. Comigo não aconteceu nada diretamente, assim, só transfobia institucional, que quando eu fui dar entrada na troca do meu nome e gênero na minha certidão, o sistema ainda não está pronto para lidar com a gente, e enquanto você está fazendo a troca de nome, eles ainda insistem em usar seu nome de registro, mas eu consegui fazer todas as trocas, já estou com os documentos atualizados. Agressões verbais, mas eu tentei não levar tanto em consideração, por ser pessoas que são extremamente ignorantes, que não fazem a menor questão de respeitar a identidade de gênero ou
a sexualidade do outro. Em fevereiro, o projeto que criminaliza a LGBTfobia foi arquivado pela 4ª vez. As 4 sessões dedicadas ao assunto contaram com o voto de 4 dos 11 ministros. O julgamento foi interrompido sem uma previsão para recomeçar. Começou uma onda de ódio muito grande. Então, eu sinto muito medo de qualquer tipo de demonstração, assim, porque a gente não sabe o que esperar, de quem esperar e qual vai ser a reação. Então, eu prefiro evitar. Quando a pessoa é homofóbica, não tem jeito, é com homem, é com mulher, é com trans. Eu precisei realmente perder tudo para ter coragem de encarar a sociedade, encarar minha família e falar: oi, esse sou eu tô aqui, preciso continuar assim para eu continuar vivo. Então foi um baque assim muito grande, mas em compensação eu acho que eu nunca fui tão feliz quanto eu sou hoje. Um conselho que eu dou é buscar afetos, buscar amor, se reconhecer em quem se reconhece em você. Ainda que nós, mulheres, continuamos ganhando menos do que homens, nosso espaço no mercado de trabalho vem se ampliando. Muitas mulheres estão ocupando cargos que antes eram ocupados apenas por homens. Estamos em frente à estação São Joaquim do metrô, onde muitas pessoas circulam para caminhos diversos. Muitas dessas são mulheres, a caminho de mais uma jornada de trabalho. Rosimele é caminhoneira há 12 anos, uma mulher inserida em uma profissão dominada por homens. Conversamos com ela sobre como é trabalhar nesta área. Faz 12 anos, né, que eu trabalho como motorista de caminhão. Aí é muito legal, né? A gente se sente poderosa, o pessoal admira quando passa assim com o caminhão, fala: nossa, uma mulher. Aí até dão preferência, sabe, pra gente nas empresas, tudo. Ultimamente estão dando preferência para mulheres. Em empresas, em qualquer empresa, até de ônibus, caminhão, que eu já dirigi ônibus também. Aí é muito legal, né? O pessoal acha muito interessante, né? Quando vê uma mulher, fala assim: nossa, você é tão delicadinha num caminhão grande assim, né? É super legal. Eu me sinto muito bem. Também conversamos com Fátima, que trabalhou anos atrás como chefe de seção do Banco Bradesco. Como estagiária no Bradesco, né? Só que você já entra sentindo que há uma certa discriminação, que os meninos, né? Eles eram mais valorizados. Olha, eu lutei e consegui chegar a chefe do serviço. Só que sempre você era muito menos valorizada. Eu tive um chefe que ele xingava. Ele realmente, se fosse hoje, eu levaria ele a um processo. Porque só faltava xingar a gente de burra. De outros meios, mas xingava. Falava que você não entendia direito, que você não sabia, e dava a entender porque a gente era mulher, porque tinha eu e uma outra junto comigo, uma outra moça. Com esses e muitos outros exemplos de força e coragem no ambiente feminino, nós sabemos que elas continuarão lutando para terem sua presença, direitos e respeito garantidos no mercado de trabalho. A Receita Federal suspeita que quase R$1 bilhão declarados pelos contribuintes em 2018 estejam com irregularidades. Vamos conversar agora com a repórter Ana Letícia para entender mais sobre o que pode acontecer com quem sonega o imposto de renda. Olá, estou aqui com o Alberto e nós vamos tirar algumas dúvidas sobre sonegação fiscal. O que é sonegação fiscal? Primeiramente, antes de tudo, é importante definir o que é sonegação em relação à inadimplência fiscal. Inadimplência fiscal onde o contribuinte declara e não paga o tributo. Na questão da sonegação, a omissão do rendimento para fins de cálculo do imposto de renda. Essa omissão efetivamente contribui com um pagamento a menor do imposto de renda e isso efetivamente é qualificado como sonegação. E quais as consequências de sonegar os impostos? Bom, as consequências, primeiramente, social, claro, né? Os tributos são as principais receitas do governo federal e efetivamente financiam todos os serviços públicos, né? Educação, saúde e efetivamente outros programas sociais. E há a questão, efetivamente, né, do crime fiscal, né? Ou seja, a sonegação é um crime administrativo e pode ser punido com pena e efetivamente detenção, né? Então é muito importante isso. Muito obrigada e voltamos ao estúdio. Em 2018, pouco mais de 4.000 mulheres foram assassinadas. Desse total, mais de 1.100 casos foram registrados como feminicídio. E não pense que o agressor seja desconhecido. O perigo, Beatriz,
mora ao lado. No Brasil, 3 a cada 5 mulheres já sofreram algum tipo de violência dentro do relacionamento. Pois é, Carlos, e você sabia que em 70% dos casos de feminicídio, a mulher é assassinada pelo próprio marido, namorado ou até ex? A tendência é aumentar. Por quê? Porque agora que estão sendo feitos registros. Apenas em 2015 que nós tivemos, né, a lei do feminicídio aprovada, que é basicamente considerar o homicídio, quando em razões de gênero, um crime qualificado. Então sairia de um homicídio doloso simples para um crime de doloso qualificado. Segundo o pesquisador Jefferson Nascimento, o mapeamento de seus estudos sobre casos de feminicídio em 2019 foram noticiados na imprensa até o dia 6 de janeiro 21 mortes e 11 tentativas de homicídio. O feminicídio como algo que não é pessoal, uma questão ligada à desigualdade estrutural de gênero que a gente vive na sociedade. Ele tinha ciúmes até da sombra dele. E aí começou uma batalha. Antes de eu ganhar neném, ele me xingava, ele pegava com muita força no meu braço. Tudo era motivo para ele me xingar, tudo era motivo para ele bater. Já é o 5º país, né, que mais tem mortes por violência de gênero no mundo. Você não pode sair à noite, você tem que pensar 1000 vezes uma roupa que você vai usar, um trajeto. Isso impacta na mobilidade das mulheres. Ele me batia e eu não tinha ninguém para reclamar, eu não tinha como pedir socorro. Cada mulher, eu tenho certeza que durante sua trajetória, ela sofre uma variedade de violências que conforme você vai estudando e vai entendendo o direito da mulher, você vai compreendendo que aquelas coisas que você sofreu eram violências. O número de crianças vacinadas caiu drasticamente em 2018. Segundo o Ministério da Saúde, apenas 259 mil doses foram aplicadas. A expectativa era imunizar 812 mil crianças. A vacinação infantil atingiu o índice mais baixo no país desde o ano de 2002. As vacinas indicadas a crianças menores de 1 ano ficaram abaixo da meta do Ministério da Saúde. A queda está preocupando autoridades e profissionais da saúde, pois o risco da volta de epidemias e doenças fatais como poliomielite, responsável pela paralisia infantil, e sarampo, nunca esteve tão alto. Tem que vacinar, não pode deixar sem vacinar. A vacina, ela é necessária. A vacinação infantil é obrigatória no país. Os números do Programa Nacional de Imunização revelam que a meta não está sendo atingida. Para que a imunização funcione, a saúde pública e a ciência alertam a necessidade de que 95% da população esteja cumprindo os programas de vacinação. O Brasil é conhecido mundialmente por seu extenso programa de vacinação, um deles o SUS, responsável por imunizar e atender a população mais carente de forma gratuita. Mesmo assim, doenças que antes preocupavam e matavam a população estão correndo risco de voltar. Isso graças à falta de vacinação. A questão da vacinação é você estar prevenindo doenças que são simples, tipo como a catapora, por exemplo, mas doenças mortais também, tipo meningite, tipo sarampo, que tem tido agora bastante circulação devido a grupos que não foram vacinados, seja por uma questão financeira, ou seja por questões ideológicas. Eu acho que o bem que a vacina faz supera esses riscos. Agora, eu não recebi muito como fake news, eu recebi, já li sobre essas discussões que existem sobre alguns riscos da vacina. O número de pais que não vacinam seus filhos por motivos não médicos aumentaram. Sites na internet divulgam, por vezes, conteúdos falaciosos sobre a vacinação infantil, coisa que vem preocupando o Ministério da Saúde e o Estatuto da Criança e do Adolescente. As vacinas são totalmente seguras. Essa conversa de que vacina MMR, a vacina sarampo, cachumba, rubéola, poderia causar autismo, isso é uma história extremamente antiga que até hoje circula via fake news, via grupos de mães, de pais. Isso não tem nenhum sentido. Apesar de Libras ser a segunda língua oficial do Brasil, os deficientes auditivos ainda encontram muitas dificuldades para se incluírem na sociedade. Vamos conversar agora com a repórter Caroline Figueiredo. Olá, Carol. Olá, estou aqui hoje com a Karen Domingues de Carvalho. Ela é professora formada... Bom dia. Ela é professora formada pela Faculdade de São Bernardo. E hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante, Karen, a inclusão. Para você,
quais são os principais desafios do professor na inclusão de um aluno surdo? Os principais desafios da inclusão do professor no aluno surdo é realmente a estrutura. As escolas hoje nos municípios, eles têm um suporte regionalizado, mas o professor que está atuando em sala de aula, muitas vezes é um professor que está com mais de 15, 20 anos de prática. Em alguns momentos, na formação dele, na época, ele não tinha o curso de Libras. Então, quando o aluno é inserido no contexto escolar, esse professor ele não dá conta, por exemplo, dos 29 alunos mais um aluno inclusivo, porque todo o trabalho dele tem que ser adaptado para esse aluno. As escolas, elas têm a equipe, né, multidisciplinar que faz o suporte, só que no dia a dia o professor ele não tem tempo muitas vezes de dar continuidade à sua formação. Existem os centros de formação, onde os professores podem fazer cursos gratuitos ou particulares, mas muitas vezes por trabalhar em 2 turnos, eles não conseguem se aprimorar e atualizar. Karen, também aproveitar perguntar para você, além do papel fundamental do professor, o que mais precisa para ter inclusão na escola? A inclusão ela é uma circunstância que precisa da família e da sociedade. Não basta as escolas, os órgãos públicos ou os movimentos, né, levantarem a bandeira da inclusão. Se a sociedade, o cidadão comum, não fazer parte desse movimento, porque você pode não ter hoje uma pessoa com necessidade educacional na sua família ou que faz parte das pessoas com necessidades especiais, mas podem ocorrer outras circunstâncias na família e a pessoa pode um dia precisar sim do serviço. Tá bom, eu só gostaria de finalizar, nós tentamos contato com a Secretaria de Educação de São Paulo há 1 mês e até o presente momento não tivemos nenhum retorno. Só gostaria de finalizar com um artigo justamente da inclusão, que a gente está conversando com a Karen, o artigo 28, que ele fala justamente disso. Que ele fala... Parágrafo único. É dever do Estado, da família, da comunidade escolar e da sociedade assegurar a educação de qualidade à pessoa com deficiência, colocando a salvo de toda forma de violência, negligência e discriminação. Muito obrigada, Karen. Voltamos ao estúdio. E chegamos ao fim de mais uma edição do Jornal da FIAM. Agradecemos mais uma vez a sua participação. Esse jornal foi produzido pelos alunos de 3º semestre de jornalismo. Obrigada e até a próxima. Até a próxima.